Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro, primeiro dia útil de 2021. E toda a equipe da BMC News deseja a você um feliz ano novo. Veja agora os destaques dessa edição. Reino Unido começa a aplicar vacina de Oxford. Um idoso de 82 anos foi o primeiro a receber a dose. Dólar teve queda de 20,18% em 2020 e ficou entre os piores índices do ano. E veja também. Em telefonema, Trump pressiona secretário de Estado da Geórgia a encontrar 11.780 votos, segundo o jornal The Washington Post. Primeira semana do ano deve ser decisiva em Brasília na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Governo diz que vetos de Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 não afetarão a aquisição de vacinas no país. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. O primeiro dia útil de 2021 é de alta para os principais índices mundiais em meio à continuidade da vacinação contra a Covid-19 em diversos países, apesar das preocupações com a relação ao aumento da contaminação. Na Europa, os investidores monitoram a relação entre Reino Unido e União Europeia após a finalização da separação comercial entre os dois no ano novo. Aqui no Brasil, a segunda onda da pandemia chegou forte e pode exigir restrições e auxílios adicionais, ameaçando as perspectivas econômicas e a pauta das reformas antes do país absorver o impacto fiscal inicial. No Ibovespa, apesar da perspectiva de ganhos para este ano, após uma leve alta em 2020, a preocupação fiscal segue no radar dos investidores. Em Brasília, esta semana deve ser decisiva na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Nós vamos debater estes e outros assuntos com os nossos convidados do dia. Hoje teremos por aqui André Massaro, consultor e educador financeiro, Celso Plácido, consultor de investimentos, Igor Cavaca, analista da Warren e também o estrategista de investimentos, meu companheiro de todos os dias, Marcos Saravalli. Mas agora vamos ao vivo diretamente com ela, Débora Oliveira, para ver como que as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Feliz ano novo para você, para todos que estão nos acompanhando. Obrigada. Já agora. Olha, dia começando com otimismo. Parece que 2021 está começando aí com o pé direito. Todos os índices futuros lá fora operam em alta nesse momento. A gente tem Dow Jones futuro operando em alta de 0,48%. S&P 500 sobe 0,46%. Nasdaq está subindo 0,48%. E aí o Ibovespa futuro também está acompanhando esse otimismo externo. Está subindo agora 1,02%, cotado a 120.380 pontos. Lá na Europa, a gente também tem todas as bolsas operando em alta. A gente tem DAX na Alemanha, que sobe agora 1,22%, FTSE no Reino Unido 2,7%, CAC está subindo agora 1,62%. E a gente tem o dólar nesse momento em queda de 1,23%, Paulo cotado a 5,12. Tá certo, Débora, você volta a qualquer momento atualizando o mercado pra gente. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas asiáticas. Vamos dar uma olhada lá, olha só, a Nikkei do Japão, que fechou em menos 0,68% de queda. Xangai na China fechou no patamar positivo, subindo 0,86%. E Hong Kong também conseguiu fechar ali em patamar positivo, de alta de 0,89%. Vamos agora dar uma olhada como estão as commodities, petróleo neste momento, WTI subindo 0,87%, comercializado a quase 49 dólares o barril, olha só, 48,94. E o Brent também subindo 1,39%, sendo comercializado a 52 dólares e 52 centes o barril. E agora a gente vai dar um giro pelas notícias, começando com as notícias internacionais. O Reino Unido aplicou hoje a primeira vacina de Oxford em um idoso. Nós vamos agora direto com a Nanda Vasconcelos, que tem mais informações. Bom dia, Nanda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Isso mesmo, Paula, esse idoso tem 82 anos e foi a primeira pessoa no Reino Unido a receber a vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Em entrevista a jornais britânicos, Brian Pinker, o nome dele, ele disse que estava muito satisfeito com a vacina e que agora espera comemorar o 48º aniversário de casamento com a esposa. O Reino Unido se tornou hoje o primeiro país do mundo a vacinar pessoas do grupo de risco
com a vacina de Oxford. Lembrando que o Reino Unido começou a vacinação no ano passado. Foi o primeiro país do mundo a conceder a aprovação emergencial da vacina no dia 30 de dezembro. Paula. Obrigada, Nanda. E ainda falando de notícias internacionais, agora nos Estados Unidos, o jornal The Washington Post obteve uma gravação que mostra Trump pressionando o secretário de Estado da Geórgia a encontrar 11.780 votos. Nós vamos agora direto à redação aqui da BMC News com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Bom dia, Felipe. Bom dia, Paula. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, olha só, essa gravação obtida pelo jornal foi de um telefonema que Trump teria dado ao secretário de Estado da Geórgia, falando para que ele encontrasse, né, os votos para que Trump fosse declarado aí vencedor da eleição presidencial de 2020. Nesse áudio, o Trump aparece afirmando mais uma vez, sem provas, que a sua derrota na Geórgia foi um produto de fraude. E aí ele pede para que os votos sejam recalculados. Lembrando que desde o dia 3 de novembro, quando a eleição foi realizada, os votos já foram recontados 3 vezes por lá. Aí nessa gravação, Paula, o Trump repreendeu o secretário de Estado da Geórgia, também tentou fazer bajulações para o secretário e implorou para que ele tomasse uma atitude, para que ele encontrasse esses votos. Disse que o secretário estava assumindo um grande risco caso não tivesse aí encontrado esses votos, que declararia, aliás, Trump vencedor nas eleições de 2020. Paula. Tá certo, Felipe. Obrigada pelas suas informações. E em 2020, o dólar teve uma queda de 20,18%. Ficou entre os piores índices do ano. Vamos voltar com a Débora Oliveira, que tem mais informações com a gente. Fala, Débora. Pois é, Paulo, olha só, embora tenha registrado uma recuperação bastante expressiva desde novembro, registrando, né, níveis recordes aí de 120 mil pontos no último pregão do ano, o Ibovespa ainda terminou 2020 tendo aí o pior desempenho em dólar. Falando em moeda americana, o Ibovespa teve queda de 20,18% em 2020, o pior em uma amostra com outros 9 índices emergentes. A moeda colombiana foi o segundo pior da seleção, com baixa de 17,01%. Já o melhor desempenho ficou com a moeda de Xangai, da China, que subiu 20,26% no período. O que mais atrapalhou a Bolsa Brasileira foi a alta de 29,4% do dólar em comparação ao real. Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E agora a gente vai falar sobre juros baixos. Com os juros baixos e a oferta de crédito, o setor imobiliário fechou 2020 em alta. As operações de financiamento contratadas com recurso da caderneta de poupança tiveram um aumento de 52% em relação ao período de janeiro a novembro de 2019, somando mais de 106 bilhões de reais. O melhor resultado desde 2014. Na cidade de São Paulo, as vendas de imóveis novos foram, no acumulado em 12 meses, até outubro, chegaram a 51.022 unidades, um crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2019. A expectativa inicial do Secov São Paulo, o Sindicato de Habitação, era fechar o ano inteiro com uma venda de pelo menos 50 mil unidades, o que repetiria o resultado de 2019. Segundo especialistas, apesar da crise, os juros em um patamar historicamente, os recordes de captação na poupança durante a pandemia foram fatores que ajudaram a segurar o fôlego no setor no segundo semestre. Bom, e a gente vai agora direto saber como que está a agenda econômica de hoje, essa primeira semana útil do ano, começando com Alex André, que está direto lá na nossa redação. Bom dia, Alex! O que a gente tem para hoje, para essa semana? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Feliz 2021. Vamos lá, né? A nossa agenda está bem movimentada, Paula. A agenda que marca aí os principais indicadores econômicos do mundo e também o principal indicador que vai vir logo na sexta-feira, que eu vou antecipar para vocês aqui. Vamos começar aqui na segunda-feira. Hoje, o nosso principal indicador é o PMI industrial aqui no Brasil, que vai ser divulgado aí daqui a pouquinho, 10h30 da manhã. Lembrando aí que esse PMI, né, aqui industrial, é o maior entre todos os emergentes, tá? Considerando esse PMI industrial de 64 pontos, que é o dado prévio. Agora, colocando mais tarde, às 3 da tarde, colocamos a balança comercial aqui no Brasil como principal foco hoje na segunda-feira. Amanhã, teremos os dados do PMI da indústria lá nos Estados Unidos, meio-dia, e também
do setor de serviços e também PMI industrial da China, 10h45 da noite. Na quarta-feira, teremos o PMI composto aqui no Brasil, às 10 da manhã, junto com o setor de serviços. 10h15 da manhã, teremos os dados da ADP, que é a prévia do payroll, que vai vir na sexta-feira, que é o principal indicador do mundo. Logo na quinta-feira, Paula, teremos também os indicadores de pedido de seguro-desemprego, 10h30 da manhã. Toda semana nós atualizamos por aqui. E também dados da balança comercial de novembro dos Estados Unidos. Mais tarde, 11 da manhã, vendas e produção de veículos no Brasil de dezembro. E também, meio-dia e meia, estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. Por fim, na sexta-feira, produção industrial de novembro do Brasil, 10h30 da manhã, payroll, que é o relatório de emprego americano, o principal indicador do mundo, está todo mundo de olho, vai ficar de olho nesse indicador, e 10h30, taxa de desemprego também dos Estados Unidos. Paula. Agenda cheia, né, Alex? Bom, começando o ano assim, a gente gosta desse jeito, a gente vai acompanhando todos os indicadores. Agora, Alex, o que você separou de capas pra gente? Quais são as manchetes que te chamaram a atenção, tanto do Brasil quanto do mundo? Começando aqui no Brasil, Paula, temos a principal manchete, valor econômico, coloca insegurança jurídica ainda é entrave para investimento. Folha de São Paulo coloca dívida e pandemia acirram crise fiscal e disputa sobre gasto. Estado de São Paulo coloca que Fiocruz quer vacinação neste mês após liberação da Anvisa. E por fim, nós temos nossa capa internacional que destaca aí o Bitcoin aí, batendo a marca de $30 mil aí a sua cotação, e também os países da Europa que estão estendendo em lockdowns por causa aí de surgimentos de novos casos do coronavírus. Paula. Tá certo, Alex, e a gente vai debater esses temas aí, Bitcoin, coronavírus, com os nossos convidados. Alex volta a qualquer momento atualizando informações pra gente. Obrigada, Alex. Agora o nosso assunto é política. O governo disse que os vetos de Bolsonaro a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 não vão afetar aquisições de vacinas no país. Depois do presidente vetar trechos da LDO, o governo federal se pronunciou por nota e disse que essa decisão não vai afetar a aquisição, desenvolvimento ou distribuição de quaisquer vacinas. O trecho do texto foi divulgado neste domingo, 2 dias depois do presidente ter vetado um dispositivo que blindava de cortes e bloqueios as despesas relacionadas ao combate à Covid-19 ou vinculadas à produção ou aquisição de vacinas contra a doença. O trecho havia sido incluído pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a primeira semana de 2021 deve ser decisiva em Brasília na disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Vamos falar bastante sobre esse assunto com os nossos convidados, mas agora primeiro a gente vai direto com o Felipe Nascimento, que também tem os detalhes desse assunto. Fala, Felipe. Pois é, Paula, lá em Brasília, né, 2 nomes já estão em busca de votos para a Câmara dos Deputados. Arthur Lira, do PP de Alagoas, é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, né? Já o Baleia Rossi, ele é do MDB de São Paulo e ele foi lançado à presidência da Câmara com uma aliança costurada ali pelo atual presidente da casa, o Rodrigo Maia. E nessa semana, o Arthur Lira já começa aí uma série de viagens pelo país, ele vai começar a se encontrar com lideranças políticas e a intenção dele é conseguir votos de parlamentares que estejam apoiando Rodrigo Maia, né? Mas estão aí descontentes com a candidatura do Baleia Rossi. Entre esses partidos estão aí, ó, PSB, PSDB e também o PSL. E esse grupo do Arthur Lira está estimando conseguir aí cerca de pelo menos 61 deputados desses 3 partidos. Já Baleia Rossi, ele quer que o PT embarque de vez na sua candidatura, apesar aí do partido ter firmado um acordo com o Rodrigo Maia, existe uma ala de petistas que está descontente com a candidatura do Baleia Rossi, porque, né, por conta de situações passadas, quando o deputado Baleia Rossi foi lá, votou a favor do impeachment, apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então existem alguns petistas que ainda estão meio receosos de embarcar de vez na candidatura do Baleia Rossi. Paula. Tá certo, Felipe, com certeza esse assunto aí em Brasília vai movimentar bastante essa semana, a gente vai continuar acompanhando aqui, muito obrigada pelas suas informações.